Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é RTM 55 anos. O Fique por Dentro recebe Janus Tarso, que é pastor, músico, terapeuta e apresentador do programa Mensagem para Hoje. Janus, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Muito obrigado, Luana. Muito agradecido. É um prazer estar aqui nessa nova geração da Rádio Transmundial. Nós que agradecemos a sua participação conosco. Vamos iniciar a nossa entrevista com a seguinte pergunta, e a mais importante. O que te motivou a fazer parte da família RTM? Olha, isso é história para um café, né? Mas, na verdade, foi um convite que eu recebi da Marli e do Edmundo Spica. E temos um contato assim de família. Os pais da Marli, a minha avó, minha mãe se conheciam, né? E eles acompanharam de longe a minha trajetória na igreja que eu atuava e depois acharam por bem me convidar, né? E eu vim, comecei e depois o convite foi estendido à minha esposa, a Clélia. Então nós dois viemos para participar da Rádio Transmundial de 71 até 76. 1971. A rádio foi fundada em 1970. Então, a rádio tinha praticamente um ano, ou quase um ano, quando você chegou, né? Sim, mas ela já estava mais ou menos bem organizada. Nós enviamos os programas para Bonaire, para serem transmitidos de lá. Olha que maravilha. Eu queria que você tentasse, sei que vai ser difícil, mas tenta descrever como que era a RTM em 1971. Hoje nós temos esse prédio, né, com toda a estrutura, com todos os funcionários, com todos os equipamentos. Como era a RTM em 1971, quando você chegou? Olha, quando eu cheguei, a Rádio Transmundial foi abrigada pela Igreja Batista Alemã nas salas que tinham lá no fundo. Então era um estúdiozinho, com uma porta, com uma janela de vidro, e ali dentro a gente gravava. Tinha que ser, não era grande, era metade, acho que um terço desse estúdio aqui, né? É um terço. E quando tínhamos que gravar Criança Feliz, que era o programa infantil que a Marli fazia, todo mundo tinha que ficar lá dentro da caixinha. Nossa. Né? Depois tinha a sala da programação, com um quadro grande, com os programas que nós tínhamos, eram poucos programas, né? Que Transmundial de Bonaire transmitia. E tinha uma outra sala, então eram, na verdade, 3 salas, né, que nós tínhamos lá na igreja. E por um tempo ficamos lá. Foi lá que eu conheci a Transmundial. Olha, como 55 anos tem história, qual foi a história mais marcante desse início da RTM para você? Bom, foram 2 momentos. O primeiro foi o contato com os transmissores em Bonaire. Minha esposa e eu passamos lá fazendo as férias do pastor Israel de Lima, e então nós fomos para lá substituí-lo durante esse tempo. E a outra história marcante foi as viagens de divulgação da Transmundial pelas cidades do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente pôde conhecer o povo e o contato com também uma ou 2 colônias alemãs que participavam do sustento naquele tempo, né? Então eles ajudavam a transformar a Transmundial no que ela é hoje, porque tudo tem que começar em algum lugar, né? Com algumas pessoas. E nós agradecemos a Deus pelas pessoas que participaram. Eu queria que você falasse agora sobre essas mudanças, né, em relação à tecnologia. Estava até comentando, agora a RTM também é vídeo, então a gente, né, tem que se preocupar com vídeo, com a nossa imagem também, o ouvinte já conhece a gente, isso é muito legal. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas mudanças que a RTM ela teve, só que o mais importante, a palavra de Deus, a qualidade, né, da Bíblia realmente, de seguir o que realmente a Bíblia diz, isso continua desde 1970 até hoje. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essas tecnologias e a palavra de Deus, que ela é a mesma, né? Sim. Tudo muda, né? Menos a mensagem do Senhor. Bem, eu trabalhava tanto na produção de um programa, 2 programas, quanto também na gravação, na parte técnica, né? E na parte técnica nós tínhamos aqueles gravadores de rolo, mais ou menos, ainda eram pequenos, né? Depois tínhamos os maiores. E quando a gente gravava, o que saía errado, a gente tinha que colocar a fita num trilho, cortar a fita, emendar. Para depois ela poder ser utilizada. Então, depois 2 ou 3 gravações daquela fita, ela tinha que ser jogada fora, porque já tinha muita emenda.
Mas depois o outro ponto que eu peguei foi que os gravadores permitiam agora cortar sem precisar, quer dizer, remendar o defeito, tirar o defeito sem precisar cortar a fita, não é? E a gente vai vendo como de fato a ciência se multiplica e hoje nós estamos aí, pedir um link e no AP da Transmundial você assiste tranquilamente as entrevistas aqui, o que é feito no estúdio. Isso é muito, muito, muito bom. Nunca se imaginava que o rádio e a televisão pudessem coexistir dessa forma, não é? Então você vê quem fala e isso ajuda muito, né, nessa época onde tudo é mais visual do que auditivo, né? É verdade. Agora, em relação a desafios relacionados à fé, né? Quais foram eles e como você superou ao longo aí desses 55 anos para transmitir? É desafiador transmitir? Olha, é interessante que as pessoas mudam. Na verdade, a nossa cultura muda, né? Então, quando nós estávamos na Transmundial, nós visitávamos os lugares, as igrejas e falávamos do Senhor, do Evangelho, dentro de uma perspectiva de rádio, porque rádio não exige que você fique parado para assistir. Você pode estar trabalhando, cozinhando, fazendo qualquer outra atividade, o rádio está lá, não é? Então, é um instrumento que não absorve todos os seus canais de comunicação. Então, você pode desenvolver e aí você vai trabalhando. Eu creio que isso é uma companhia muito rica, muito rica. Agora, a televisão ela é mais exigente, né? Então, exige que você, de fato, fique observando, vendo e assistindo. E na questão da apresentação do Evangelho, cada era, cada época, cada geração, ela tem os seus desafios. Então, o Evangelho sempre precisa ser ajustado aos momentos em que as pessoas vivem, como elas vivem. Depois que eu deixei Transmundial, eu fui trabalhar numa missão de evangelismo por telefone. Então, tinha uma similaridade, né? Mas o telefone ele é muito mais pessoal. E então aí você começa a conhecer as pessoas por dentro. Antes eu só falava do rádio aqui, do microfone, mas não entrava na vida das pessoas. Depois, pelo telefone, eu comecei a ouvir as pessoas, né? Tanto pessoas que frequentavam a igreja, como pessoas que não frequentavam a igreja, pessoas que não queriam nem saber de igreja. Mas, por alguma razão, por causa das mensagens gravadas, ligavam e a gente então podia conversar. E assim a gente comunicava o evangelho dentro da perspectiva da pessoa, né? Então, era muito interessante, porque a gente falava com pessoas de vários ramos religiosos e até denominacionais, mas a gente procurava sempre despertá-lo para o Senhor, não era tanto para o local, né? E sem também ferir a suscetibilidade dos que tinham uma perspectiva não cristã. Então, que legal. E você falando sobre essas mudanças, né? Hoje, na atualidade, a gente sabe que as pessoas gostam de coisas rápidas, sim, conteúdos curtos, né? Sim. O pessoal não tem muita paciência de ouvir um áudio muito longo, assim, já tem até a opção no próprio WhatsApp de você sim, acelerar o áudio, né? Sim, sim. Para a pessoa ouvir mais rápido. E o Mensagem para Hoje, ele tem essa característica, né? Sim. As mensagens são fortíssimas, são profundas, realmente mudam a vida das pessoas e é rápido. Como é que foi a criação aí do Mensagem para Hoje? De onde surgiu a ideia de criar, né? Quando eu cheguei na Umbet, que foi a missão onde eu fui trabalhar, o missionário que teve a ideia, ele falou, olha, as pessoas hoje, naqueles dias, né, não tem muito tempo nem de ir na igreja. E quando o evangelho era pregado nas praças, muita gente passava porque não tinha tempo de parar. Mas o telefone em casa, o telefone nas empresas, permitiam que as pessoas ligassem e pudessem, então, esclarecer. Então, no tempo que o telefone, o preço de uma linha telefônica é quase o preço de um carro. Era um preço de um carro, né? E, então, assim, quando as gerações mudam, a gente começou, então, a fazer Mensagem para Hoje. Foi, inclusive, um dístico que nós colocamos nos ônibus, né? Mensagem para Hoje, né? E a gente procurava pegar notícias do jornal. Quando eu ia para o escritório, eu passava em frente bancas do jornal, via as manchetes. Então, eu chegava no escritório e fazia uma mensagem com a manchete principal, porque isso realmente as pessoas tinham mais ligação. Então, foi assim que começou, a partir da realidade do cotidiano,
situações difíceis, trágicas, algumas vezes com boas notícias, mas sempre tirando dali uma linha para mostrar como Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, está intimamente ligado com a nossa realidade. Não é uma dicotomia de vida espiritual e vida material secular. Não, a nossa vida tudo está muito integrado. Temos aqui a participação da Railuz de Salvador, na Bahia. Ela está falando assim: na vida eu quero ter essa serenidade e leveza que a sua voz já nos traz, né? E ela está falando que ama muito o Mensagem para Hoje. Hoje em dia você consegue ter esse retorno dos ouvintes, né? Muito mais fácil do que antigamente, obviamente por causa da tecnologia, do WhatsApp. Mas ao longo desses anos, quais foram os feedbacks, os retornos que você teve do Mensagem para Hoje? Bom, hoje eu conheço pessoas que já são avós, eu conheci quando eram solteiros, acompanhei, pude participar da vida dos filhos e já vi o netinho lá dela, né? Então, todos esses anos aí a gente falava naquele tempo para mais ou menos 1.300 pessoas por dia, né? Mas de tudo isso o que ficou foram uns 10 pessoas, pelo menos, que até hoje mantemos contato. E tem sido para mim uma oportunidade do Senhor acompanhar a vida dessas pessoas. E então os feedbacks são esses, e algumas vezes algumas pessoas disseram: olha, aquilo que você falou, e se eu não tivesse o texto não ia nem lembrar o que foi que eu tinha falado, porque na verdade quando Deus confirma algo no coração de uma pessoa, o que fica gravado é quem falou. Sim. Mas na verdade o que despertou mesmo foi o próprio Deus despertando naquele coração o desejo de conhecê-lo melhor pela fé no Senhor Jesus. É verdade, somos apenas instrumentos, né? Sim. E vivos ainda, né? Vivos, exatamente. Envelhecendo. E uma coisa que não mudou, né? Pelo menos de todos os anos que eu ouço a sua voz, que na verdade hoje é a primeira vez que eu te conheço pessoalmente. A gente não nos conhecemos pessoalmente, foi a primeira vez, mas é a sua voz continua a mesma, né? Quando você entrou nesse mundo do rádio, você começou a se preocupar mais com a sua voz? Você tem algum cuidado, alguma coisa que você faz aí para manter a sua voz saudável? Olha, quando eu era adolescente eu assistia uma radionovela, tinha aos sábados umas novelas assim muito de temas brasileiros, né? E a pessoa que fazia a voz feminina tinha uma voz assim, era a mocinha né? Mas ela já tinha mais de 70 anos. Olha só. Então a nossa voz, claro que alguns mais, outros menos, ela sofre algumas mudanças. Marli Speaker e eu e Edmundo e minha esposa fizemos um cursinho enquanto estávamos juntos aí de dicção, de alguma coisa nesse sentido. Mas logo que eu cheguei para a Transmundial, fomos fazer um teste, né? E Marli falou assim para mim: Janus, você canta muito. Quer dizer, não porque era músico, mas o meu jeito de falar, né? Alguém já falou que o jeito brasileiro, português de falar, ele não é monotônico, né? E ele tem altos e baixos, né? Então a voz também sorri. Então, olha, eu creio que isso foi uma capacidade, vamos dizer, um talento que Deus me deu. Então eu estou procurando usar o melhor que consigo. Agora falando um pouquinho de saudade, você sente falta de algum programa ou de algum quadro antigamente que você hoje pensaria em voltar a fazer aqui na RTM? Bom, quando eu vim para cá nessa manhã, eu passei ali na Estação Conceição e o ônibus descendo aquela avenida, eu me lembrei da Roseli. A Roseli era uma das meninas que faziam as vozes de Criança Feliz. E eu era encarregado de buscá-la em casa, junto com os outros, né, Detlef e alguns outros, para fazerem o programa. E aquele tempo de Criança Feliz eu gravava, participava com eles, punha os efeitos e fazia algumas vozes diferentes, vozes de bichinho, de alguma coisa que Marli colocava no script, né? Então, eu era assim, vamos dizer, usava tudo que eu sabia, o que eu podia fazer. Claro que com limitações, mas a gente estava indo lá. Então, esse é um tempo. E o outro tempo foi o tempo de viagens, né? De conhecer as pessoas, o local. Foi quando eu praticamente me apaixonei pelo Sul,
porque nós não viajamos muito para o norte. O mais nordeste que eu fui foi Minas Gerais, né? Três Corações. Mas as nossas viagens geralmente eram mais para o sul. Então, são tempos assim. São tempos, né, especiais. E o Criança Feliz, ele marcou geração, né? Porque até hoje a gente recebe mensagens, né, dos ouvintes que acompanhavam, e as pessoas querem realmente um conteúdo cristão infantil de qualidade. Né? Nós temos alguns canais, algumas plataformas, nós temos crianças pequenas, a gente está sempre acompanhando, e é importante a gente realmente educar as crianças aí no caminho, para que quando elas crescerem, elas continuem aí seguindo, né, esse caminho. Sim. Exemplo dos nossos ouvintes, que muitos ouvintes, os pais ouviam, né, os avós ouviam, e aí, porque os pais ouviam, automaticamente ele ouvia junto e vai passando de geração para geração. Né? E é muito bonito quando a gente consegue deixar esse legado para os filhos. Né? É uma história, é uma referência de família, inclusive. Muito importante. Agora fala um pouco sobre o futuro. O que você planeja? Tem perspectiva de outros quadros, outro programa? Com o futuro, assim, em relação ao papel de edificar a fé do cristão, né? E aqui na RTM? Olha, a RTM tem, de fato, um braço muito longo, não é? E o site que eu mantenho é para que as pessoas, depois de ouvirem, se quiserem ouvir novamente, eles podem recorrer lá o site. Os planos, a gente depois, quando chegar aos 74 anos de idade, a gente começa a perceber que vai ficando anacrônico, porque a tecnologia exige uma familiaridade e que a gente nem correndo atrás alcança. Né? Então, vocês que são jovens, aproveitem tudo que puderem, e na medida em que conseguirem se manter atualizados é bom, porque depois a gente perde o bonde, não adianta nem correr atrás do trem, né? Você está sempre atrasado. Por isso que há limitações. Então, o meu projeto de futuro é mais em termos pessoais, de contatos pessoais, mesmo online, porque em termos de maior perspectiva, em termos técnicos, eu vejo assim, algumas limitações. Claro que a Rádio Transmundial é vamos dizer, é uma bienal de comunicação cristã evangélica, tem de tudo, né? Alguém uma vez estava falando assim, olha, você quer sair do meu site? Você quer ouvir pregações? Clique aqui. Você quer um atendimento para crianças? Clique aqui. Você quer ouvir uma palavra para idosos? Clique aqui. Você quer sair daqui? Clique aqui. Nossa. Então, a gente fica assim impressionado como, de fato, você precisa atender às diversas necessidades, né? Então, o meu modo de falar ainda tem alguma ressonância para as pessoas que têm um pouco mais de idade. Né? Porque os jovens já têm uma outra maneira de se expressar, e como você falou muito bem, o tempo, eu luto muito para manter-me em 2 minutos de mensagem. E é claro que isso é homeopático, quer dizer, é uma dose muito pequena, a gente recebe muita informação. Então, eu preciso contar de fato que o Senhor use esses minutinhos para atender a necessidade de algumas pessoas, né? Agora, a Transmundial realmente consegue manter no ar uma diversidade que enriquece uma pessoa. Eu estava ouvindo agora há pouco, é uma nutricionista que estava falando, depois o nosso colega aqui falando de esporte, né? Então, se você quer esporte, clique aqui. Se você quer falar de alimentação, clique aqui também, né? Nos ouça. Então, nesse aspecto, Transmundial conseguiu e consegue, e peço a Deus que continue mantendo essa chama acesa, porque o Evangelho tem também o seu tempo de eficiência e temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando a gente só vai descansar. É verdade. E uma coisa muito importante, né, a gente fazer nos dias de hoje é a gente reconhecer o trabalho das pessoas, a importância das pessoas, né? Eu tenho tentado praticar isso na minha vida a cada dia, porque é o que a gente tem que fazer. Depois que a pessoa falece, não adianta mais você falar dela, né? Não vai ouvir mais. Então a gente tem que falar enquanto elas estão vivas. Sim. E 2 pessoas que você teve um contato muito próximo, foram muito importantes, são importantes
para a RTM, o Edmundo e a Marli. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, né? Você que teve ali, eu não conheço muito bem eles, Sim. já fiz algumas entrevistas, tudo, já conheci pessoalmente, mas você que trabalhou com eles, que teve essa oportunidade desde o comecinho de conhecer esse casal que é tão querido, tão importante para a RTM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles e sobre esse amor que eles têm, em primeiro lugar, a Cristo e depois a disponibilidade deles de fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração, né? Certo. Bem, Marli eu conheci porque frequentávamos a mesma denominação, né? E a minha família, gostava muito da família dela, minha avó com a mãe dela, a senhora Valente. E então, quando ela se casou com o Edmundo, e eu vim para a Rádio Transmundial, foi quando eu comecei a conhecer o Edmundo. E o Edmundo era muito, muito, muito dinâmico e falava bem o português. Até pensei que ele fosse americano, você acredita? O pai me falou, não é americano, isso aí é alemão, rapaz. Não é? E então a gente teve essa convivência nas viagens e, de fato, um homem muito versátil, né? Depois eu estive lendo o livro dele, fiquei impressionado com o modo como Deus utilizou a vida dele, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso ao livro que ele escreveu, conta essa parte aqui da rádio também. E, então, nós podemos agradecer a Deus por pessoas que têm talentos, assim como cada um de vocês. Todo mês eu tenho que escrever para a Luana e mandar os textos das mensagens para hoje, para ela que arquiva isso aqui na Transmundial, né? E tem outros também que eu conheço. Eu hoje estou tendo o prazer de conhecer você. Aliás, você não me falou o seu nome ainda. Fábio, olha só, tá bom, Fábio. Então, os planos para o futuro. Eu, sinceramente, não estou fazendo planos. Estou vivendo cada dia agora com as oportunidades que eu tenho, com as forças que eu ainda preciso, né? Porque a gente precisa ir... Eu ia falar fechando caixa, né? Mas não é bem isso. Mas até o último momento a gente ora para ser útil. Sim. Para os irmãos, para a igreja, para o Senhor Jesus. Que demais. Janos, ficaríamos horas aqui contando, falando sobre histórias da RTM, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. Mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Bom, aquilo que eu sempre coloco no fim da mensagem o site é o ponto-chave. Ele ainda está precisando de ser completado, né? Mas a parte de mensagem para hoje está lá. E o alvo é esse. Quando você ouve uma mensagem, se ela de alguma forma serviu para você, ou você se lembrou de alguém, baixe a cópia, mesmo em PDF, mande para a pessoa. E ali você se torna um coparticipante da evangelização, porque você está mandando para alguém que você conhece, não é? E ela conhece você, a mim ela não conhece. Mas você pode começar ali um contato novo, começando com esse assunto que foi abordado. Esse é o objetivo, de fazermos de cada atividade, como comer, beber, proclamarmos a vitória, a vida, o amor daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o site? Repete o site, por favor. É Ruah Janos. Ruah é RUAH. JANUS.com.br. Temos mensagem da Sol? Falando... A Sol falou que ama, né? Uma mensagem para hoje, falou que Deus continue te abençoando. Tem o Oswaldo Sampaio, de Araçatuba, está participando, mandando os parabéns também. Quem mais? Adriana de Mogi das Cruzes, ela falou tudo de melhor ouvi-lo, Janos. Um abraço para você. Adriana, da minha cidade, hein? Sua cidade, Mogi das Cruzes. Acho que não a conheço ainda. Tem muita gente, tem a Vânia lá em São Gonçalo do Amarante, ela que inclusive mandou a pergunta aí sobre a questão dos fundadores aqui da rádio, né? Que a gente comentou da Marli, enfim, muitas mensagens aqui, o pessoal comentando bastante, a gente agradece a todos. Marília Lira tá mandando os parabéns aí para você também, falou que amou ouvir a entrevista e conhecer você. Obrigado, Marília. E é isso, né, Luana? É isso. Muito bem. E o tema de hoje foi RTM 55 anos. A entrevista foi com Janos Tarso, que é pastor, músico, terapeuta e apresentador do programa Mensagem para Hoje. Mais uma vez, Janos, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Amém. Um abraço para cada um dos ouvintes também. É bom saber que alguns conseguiram acessar e a gente se vê assim.
Um grande abraço. Um abraço para todos. E eu fico por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, gente, que por sinal, Luana, Foi ótima! um forte abraço para todos.